Então, jovens, prof. Deise Lima na área para mais uma aula, o sol passando aí, de física com vocês. E já vamos para a nossa aula 47, que é a nossa aula de revisão aí da unidade 3. Fechou? Então, vamos ver o que nós vamos revisar hoje? Se liga lá. Então, jovens, nós vamos começar a revisando ali da unidade 3, aula 47, que fala o quê? De potência, certo? Aqui, ó, a gente vai começar por potência e energia mecânica, impulso, estática dos fluidos, parte 2 e 3. E a nossa aula de potência é a 34, onde a gente traz o conceito de potência, certo? E também a potência que está associada a trabalho de uma força. Bom, nós vimos, jovens, que a potência ela está associada ao quê? Ao trabalho que é realizado num intervalo de tempo específico. Então, a potência de água está relacionada à rapidez com que o trabalho é o quê? Realizado, certo? Então, é a relação entre trabalho realizado e tempo gasto para executar esse trabalho, certo? Então, algo mais potente é algo que realiza um trabalho bom no intervalo de tempo o quê? Pequeno, certo? E a equação aí, ó, de potência, nós vimos que é qual? É justamente a potência é o trabalho sobre o tempo, belezinha? Lembrando que trabalho, né, vou até colocar aqui, ó, lembrando, deixa eu pegar a canetinha, que o trabalho é igual a energia, né, gente? Então, também pode ser a energia pelo tempo, beleza? Bom, nós vimos também que a unidade da potência é o watts, certo? Ou watts, quem já ouviu falar também serve, tá? Que é justamente o que, ó, joule por segundo é o watts, belezinha? Então, a gente trabalha aí a potência, é por isso que a energia é potência vezes tempo, potência é trabalho sobre tempo, que é o joule sobre segundo, e também tem o cavalo vapor, né, que é outra unidade, tá? Mas no SI é o watts, que o nosso trabalho tem que estar em joule e o tempo tem que estar em segundos, fechado? Então, para você calcular a potência, trabalho em joule e tempo em segundo, logo a força é em Newton e a distância, certo? Lembrando aqui do trabalho, então a força é em Newton e a distância é em metros, fechado? Ok? Bom, depois que nós falamos de potência, nós falamos também de energia mecânica. A energia mecânica é um aparato ali de energias que estão relacionadas ao movimento, né, relacionada à parte da mecânica. Então, nós vimos energia potencial, sendo ela potencial gravitacional, e também relação entre trabalho e energia potencial gravitacional, isso na nossa aula de número 36, certo? Lembrando que a energia potencial gravitacional, ela está associada a uma energia que está armazenada, certo? Quando um objeto ele está a uma certa altura a partir do solo, sob a ação aí da força gravitacional. Então, a energia potencial pode ser armazenada a qualquer momento, por se manifestar fazendo com que haja realização de trabalho, né? Que é o trabalho aí da força-peso, beleza? A equação justamente relaciona o quê, pessoal? Relaciona que o trabalho é igual à variação da energia potencial, beleza? Nos pontos que você considera. Lembrando que essa mesma relação aqui de trabalho está ligado à variação da energia cinética, né? Uma vez que trabalho é igual a energia, é por isso que também está ligado à variação de energia cinética, que está ligada à velocidade, certo? E nós vimos também, né, trabalho e energia. Trabalho é energia, né, pessoal? A unidade também é joule, certo? Então aqui, ó, o trabalho da força-peso, trabalho é energia. Então, a energia potencial gravitacional está relacionada aqui, ó, a força-peso, que é mg, vezes a nossa altura, belezinha? Lembrando que isso aqui é em joule. A massa tem que estar em quilogramas, a gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado e a altura tem que estar o quê? Em metros, belezinha? Para que você ache. E para calcular o trabalho realizado, é só você fazer a diferença entre energia potencial em 2 pontos, ou seja, você aplicar isso aqui 2 vezes, fechado? Belezinha? Falando de energia, pessoal, nós também falamos o quê? Lá na nossa aula 40 falamos de impulso, né?
O impulso, ele surgiu justamente o quê? Da mesma maneira que a potência relaciona a questão aí, olha só, do trabalho e do tempo, o impulso, ele vai relacionar o quê? A força e o tempo, certo? Então, a gente viu a relação entre impulso e quantidade de movimento. Nós vimos que o impulso, ele está relacionado a uma força aplicada num certo intervalo de tempo, ok? Então, vem aqui comigo rapidinho, pessoal. Se não tiver força, gente, aplicada, não vai ter impulso, tá? O impulso, ele está relacionado à força aplicada e o tempo, belezinha? Quanto maior a força, maior o impulso. Quanto maior o tempo ali, nós vimos também é maior o impulso, certo? A outra grandeza que vai estar relacionada é a quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento ou momento linear está relacionado com a massa e com a velocidade. Então, a partir do momento que você aplica o impulso a um corpo, impulsiona, ele vai gerar o quê? Uma variação de velocidade. Se você tem velocidade, você tem quantidade de movimento do corpo que está relacionando a sua massa e a sua velocidade. Vou lá escrever no quadro para vocês, tá? Vamos lá? Então, pessoal, a quantidade de movimento está relacionando o quê? Massa, velocidade, tá certo? Então, quando você aplica um impulso, uma força num determinado intervalo de tempo, você vai estar fornecendo ao corpo uma quantidade de movimento, certo? Ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento, ou quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Então, o impulso está aqui. Ele relaciona a força que é aplicada, certo? Em Newton, belezinha? E aqui é o intervalo de tempo que é dado em segundos e o impulso é Newton vezes segundo, enquanto a quantidade de movimento é quilograma e metro por segundo, belezinha? Ok? Então tá aí colocado no SI a unidade é o Newton por segundo, ok, pessoal? Bom, importante lembrar o seguinte, olha só, quando você aplica aqui uma força, certo? O impulso possui a mesma direção e sentido da força que o causou, ok? O impulso, ele é o quê? Vetorial. Da mesma forma que a força, o tempo não é vetorial. A quantidade de movimento, gente, também é o quê? Vetorial, por causa aqui, ó, da velocidade, mas a massa não é vetorial. Beleza? Lembrado? Bom, do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento, pessoal. Então, dependendo aqui do impulso, que é justamente a força aplicada pelo tempo, o que vai acontecer? Dependendo dessa força aqui, ó, o impulso ele é igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, se tu tem aqui, olha só, então, o impulso, ele é igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade o quê? Inicial, logo, o impulso, ele pode ser o quê? Deixa eu colocar a massa em evidência aqui, certo? Ou seja, se tu tem os valores das velocidades final e inicial e a massa do teu objeto, além de tu ter o impulso, tu também tem a variação da quantidade de movimento, certo? Lembrando aqui que a massa, como nós falamos, quilograma, velocidade, metros por segundo. Belezinha, pessoal, ok? Bom, aí lá na nossa aula 44, nós falamos de algo mais fluido, certo? Estática dos fluidos. O fluido, ele não é um sólido, certo? Um fluido ele é algo mais viscoso, com uma certa densidade. E aí a gente vai já trabalhar um conceito aqui chamado de pressão. Então a gente trabalhou a pressão exercida por um líquido, princípio de Stevens e também a equação fundamental da hidrostática, certo? E nós vimos o que, jovens? Olha só, a variação da pressão, certo? Com a profundidade. Vem aqui comigo. O que nós falamos aí em aulas passadas, o professor Décio e eu, nós falamos o quê? Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Então, mergulhadores, por exemplo, que eles mergulham, né, em certas profundidades, eles têm que treinar muito bem, porque quanto maior a profundidade do mergulho, maior a pressão que vai ser exercida sobre os corpos dessas pessoas, certo? Então, é por isso que equipamentos, né, como submarinos, têm que ser muito bem
revisados, está nas normas de segurança, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida no material, e ele pode o quê? Dependendo se ele estiver mal revisado, ou não estiver dentro das normas de segurança, ele pode implodir. Enquanto a explosão é para fora, a implosão é para dentro, certo? Isso acontece também aí com tanques de combustível, né? Dependendo da situação, ok? Então, quanto mais profundo, maior a pressão. Vamos lá ver a equação? Então, jovens, nós vimos aqui, ó, tá aí, a pressão aumenta com a profundidade o quê? 1 atm a cada 10 metros. Então, imagine, 100 metros, já tem 10 atms. Imagine 4.000 metros, né, gente? Então, assim vai, certo? E o cálculo da pressão no interior, ela vai ser considerado o quê? A equação fundamental da hidrostática vai nos mostrar que o cálculo na pressão ali, ó, ele é a pressão do primeiro ponto mais a pressão da coluna de líquido. Quando a gente fala que a pressão no primeiro ponto pode ser o quê? Se eu estiver considerando na superfície o primeiro ponto, vai ser a pressão o quê? Atmosférica, certo? Agora, se eu estiver considerando o ponto aqui já no fluido, a pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1 mais a pressão causada pela coluna de líquido aqui. Belezinha? Lembrando que pressão geralmente é em atm, ok? A altura em metro, gravidade em metro por segundo. E aqui a gente tem aquele nosso quilograma metro cúbico, certo? Para poder calcular, tá? E tá aí, ó, quando é no ponto, como eu falei para vocês, está relacionado com a pressão atmosférica e a pressão do líquido exercido, ok? Bom, aqui a gente está falando de um ponto específico. E quando você tem vários tubos que estão se comunicando, ou seja, estão interligados um em relação ao outro, de que a gente chama? Lá na aula 45, a gente viu pelo princípio de Pascal, também a gente trabalhou vasos comunicantes e aplicações. Então, nós vimos que os vasos comunicantes, eles podem ser formados por tubos de diferentes formatos, né, diferentes diâmetros. E aqui, quando eles estão abertos aqui em cima, pessoal, o que aconteceu? Quando eles estão abertos aqui, olha só a borrachinha passando, a gente tem uma nivelação desse líquido aqui, ó, o que está exercendo aqui é a pressão atmosférica, certo? Então, a gente tem aqui o mesmo nivelamento, tá? E significa que se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, a borrachinha passando aqui no ponto azul, se eu pegar aqui qualquer ponto, o que vai acontecer? A pressão nesses pontos são iguais e aqui segue a mesma relação. Quanto mais profundo o ponto, maior a pressão, certo? Mas nós vimos também que se um desses tubos aqui, olha só, ele for fechado, eu vou colocar aqui, ó. Ó, vamos fazer, olha que bonitinho. Se um desses aqui, pessoal, ó, ou dois for fechado, nós vimos o quê? Tá para entender, né? Se um desses dois aqui, por exemplo, os dois for fechado, o que vai acontecer aqui? Onde é que vai ser a maior pressão? A maior pressão vai ser onde o nível de água é o quê? Menor. Então, se eu tenho um nível de água aqui e outro aqui, o de maior pressão, vou chamar de A, B, C. O de maior pressão é o B. Deixa eu botar água nesse aqui, pronto. Ok? O de maior pressão é o B. O segundo maior aqui, no caso, se eu tivesse, ó, aqui está igual, então esse é igual a esse. Se esse aqui tivesse mais para baixo, seria ele maior e depois esse. Ou seja, quando uma das extremidades é fechada, a água onde está o nível menor é onde sofre maior pressão, porque o ar empurrou, né, gente, essa água aí. Belezinha? Fechado? E aqui a gente tem a aplicação na construção, em máquinas hidráulicas, e falando em máquinas hidráulicas, a gente vai obedecer ao princípio de Pascal. Pessoal, muito importante considerar aqui o seguinte, o que o princípio de Pascal me fala? Olha só, se eu aplico uma força desse lado aqui, essa força, ela vai ser integralmente, ó os pontinhos verdes, distribuída aqui, certo? E ela vai ser ampliada aqui, essa força, ok? Bom, se tu aplica uma força numa determinada área, tu tá fazendo o quê? A aplicação de uma pressão.
Lembrando que a pressão justamente é o quê? Força sobre área. Então, tu tem aqui uma pressão aqui, certo? Força sobre área. E você tem outra pressão aqui, vou chamar de 2, força sobre área, certo? Então, o que vai acontecer? Essa pressão, ela vai ser transmitida aqui integralmente, como eu já havia falado com vocês, né? Força. A força vai ser ampliada aqui. Por que isso acontece? Porque justamente, jovens, a pressão, ela vai ser integralmente aqui distribuída. A variação de pressão aqui nesse primeiro ponto vai ser igual à variação de pressão nesse segundo ponto, certo? Logo, o que vai acontecer aqui, ó? A pressão 2 é igual à pressão 1, ou seja, a pressão aqui no primeiro ponto é igual à pressão no segundo ponto, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter força sobre área igual a força sobre área, ou seja, a pressão é igual, a força não, ela vai ser o quê? Ampliada, é por isso que você consegue levantar esse maquinário aí. Entendido isso? Então, muito importante a gente atentar que o que vai acontecer aqui, se a pressão aumenta 5 vezes de um lado, ela vai ser a variação igual do outro lado. Isso que para pressão, tá, pessoal? A pressão vai ser igual, belezinha? Agora a força não. A força tu vai conseguir o quê? Ampliar. Essa força aqui, olha só, ela vai ser o quê? Igual a essa área sobre essa área aqui, ou seja, área maior sobre área menor, vezes essa força aqui. Então, você vai ampliar essa força, belezinha? Então, vem aqui comigo. Esse tipo de maquinário, ele serve para isso, beleza? Então, aplica uma força menor, a gente vai ter ali que ela vai ser transmitida de maneira integral, tu vai conseguir ampliar a força do outro lado, é para isso que esse tipo de máquina serve, ok? Então, aplica uma força menor aqui e você consegue ampliar uma força ali. A gente até fez exercícios que falavam sobre isso, ok? E nós temos que lembrar o quê, pessoal? Que a variação, como eu falei para vocês, a variação de pressão é igual, mas a força que vai ser o quê? Ampliada, tá? Lembrando que essa força tem que estar o quê? Em Newton. E essa área tem que estar em metro quadrado. Quando é que a área ela pode estar, por exemplo, em centímetro quadrado? Ali, quando eu quero descobrir uma área, a outra área tem que estar em metro quadrado por causa desse I. Agora, quando você tem já os dois valores de área, certo? A unidade ela pode ser o quê? Igual, porque a área é maior sobre a área menor. Você pode simplificar a unidade. Então, o caso que você não precisa transformar a unidade é quando você quer descobrir a força, porque você já vai fazer a divisão ali, né? Força maior é igual a área maior sobre área menor. Você vai dividir duas áreas iguais, aí você pode simplificar o quê? A unidade, certo? Aí você não precisa transformar a área. Agora, se ele quiser que você descubra essa área, você vai trabalhar com força em Newton, você tem que trabalhar com a área já em metro quadrado, porque o Newton é o quê? Quilograma vezes metro, né? Segundo quadrado, certo? Entendido isso, tá? Fica a dica aí. Belezinha, pessoal? Essa foi nossa revisão e arrebentem aí na avaliação parcial. Até mais!